Olá pessoal, meu nome é Renato Ferreira Pinheiro, sou professor aqui da Energia Concursos, tá? Sou professor de algumas áreas do direito aí, administrativo, direito penal, processual penal, né, e legislação. Né, eu vou ver com vocês a parte da legislação, né, para o concurso aí do município de Itapema, tá? A gente vai ver a lei orgânica do município, tá? O concurso aí específico seria para a Câmara Municipal, tá? Mas conteúdo também pode aparecer no concurso aí, né, da Prefeitura, tá? De Itapema, tá? Então, para a gente entender, tá? Posso, né, falar para vocês que uma lei orgânica, tá? Seria como se fosse a Constituição, né, de um município. Tá? A lei orgânica seria como se fosse a Constituição de um determinado município. Né? Por quê, professor? Porque assim, ó, eu vou ter, tá, no caso, né, teoricamente, eu vou ter Constituição Federal, né, no âmbito nacional, eu vou ter a Constituição Estadual no âmbito estadual, tá? E no município eu vou ter a lei orgânica do município. É a lei que basicamente vai regulamentar, né, a atividade municipal. Né? O que vem falando nela? Né? Ela vem falando basicamente, né, da divisão dos poderes, da organização do Estado, símbolos do município, tá? Hino do município, tá? Vem falando sobre distritos, sobre bairros, vem falando sobre saúde, cultura, desporto, direitos da criança, direitos do idoso, né? Vem falando de agentes públicos, tá? Quais são os direitos que ele tem. Tá? Então, basicamente, né, vem regulamentando algumas atividades do município. A principal lei, né, no âmbito municipal. Né, vamos falar do preâmbulo dela, né, a introdução. Né, antes de iniciar, né, a lei propriamente dita, vamos ver o preâmbulo. Né, no dia que vou promulgar a Constituição, tá, fazer o preâmbulo. Né, antes, né, de ler uma lei, a introdução dela, né, seria esse preâmbulo. Vamos lá. A Câmara Municipal de Itapema, Estado de Santa Catarina, no curso de suas atribuições constitucionais e legais, em nome da comunidade e para assegurar no âmbito da autonomia municipal os direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a livre iniciativa e a igualdade da justiça, e a justiça promulga, sob a proteção de Deus, a presente lei orgânica do município de Itapema. Tá, então assim, ó, eles se reuniram, tá, conforme previsto em lei, tá, conforme previsto na Constituição, tá, para criar a lei orgânica do município. Ressaltei ali a proteção de Deus. Não há uma obrigatoriedade para pedir a proteção de Deus. Tá, o STF entendeu que as constituições dos estados e leis orgânicas não precisam pedir a proteção de Deus. Mas em Itapema pediu aí a proteção de Deus. Tá? A lei orgânica, ela vem garantir a autonomia do município, né, resguardar os direitos sociais, individuais, o direito à liberdade, à segurança, o bem de todos, tá? A livre iniciativa, a igualdade e a justiça. A gente vai deliberar sobre esses pontos posteriormente. Tá? Posteriormente a gente vai deliberar, né, sobre isso daí. Título 1 das disposições preliminares. Organização do município. Como o município de Itapema, ele vai ter a sua organização. Como é que ele vai se organizar? Princípios fundamentais, tá? Lá no artigo 1º que vai retratar os princípios fundamentais. O município de Itapema é a união indissolúvel do Estado de Santa Catarina, República Federativa do Brasil, constituída dentro do Estado Democrático de Direito, esfera do governo local, objetiva, a área territorial e o potencial do seu desenvolvimento, com a construção de uma comunidade livre, justa e democrática, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo seu poderes por decisão dos municípios, pelos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da lei orgânica, da Constituição do Estado e da Constituição Federal. Percebe ali que eu grifei objetiva e fundamento. Nós vamos ver os objetivos da lei orgânica e os fundamentos da lei orgânica. Vale ressaltar, anteriormente, que percebe ali, ó, o município de Itapema é união indissolúvel ao Estado de Santa Catarina e à República Federativa do Brasil. O município de Itapema, ele está dentro de Santa Catarina,
que logo está dentro da União. Ele é indissolúvel, ou seja, eu vou ter a União, a Constituição Federal fala que não tem como dividir o Brasil, tinha até aquele movimento Sul, meu país e tal, mas a Constituição proíbe isso daí. Tal, a manifestação era até, né, viável, né, para alguns estudiosos achavam que era relevante, mas particularmente não via sentido nenhum naquele movimento Sul, meu país, né, por uma série de fatores. Não vou nem entrar com a questão econômica, né, matéria-prima, né, que era advindo aí de outros pontos, de outros estados, né, para o sul, né, de outras regiões, eu posso dizer. Mas a Constituição proíbe a divisão do Brasil. Tá? Então, assim, ó, dentro do estado de Santa Catarina, mais ou menos aqui, tá, eu vou ter aqui o município de quê? De Itapema. Tá? Vou ter o município de Itapema, que faz parte do litoral nosso aí, o litoral catarinense. Tá? Ela vai estar localizada aí, né, entre Balneário e Camboriú, tá? E Porto Belo, né? Fazendo divisa, né, com Porto Belo, fazendo divisa com Balneário e Camboriú. E quem não conhece a área, Itapema também faz divisa com Camboriú, tá? Existem divisas ali, né, pelo Morro do Encanto, tá? Que vai aí divisa com Camboriú, tá? Então assim, ó, Itapema ela vai fazer parte da estrutura da União, do Estado e do município. Não tem como Itapema sair de Santa Catarina. Ele não pode sair de Santa Catarina e muito menos não pode sair do país. Constitui o Estado Democrático de Direito. O que é isso? Nós escolhemos os nossos representantes. Tá? Lá no final fala, exercer o poder por decisão dos municípios pelos seus representantes, eleitos diretamente. Tá? Ou seja, o Estado Democrático de Direito é onde nós escolhemos os nossos representantes. Aí a gente vem falando de democracia. Tá? Democracia. A nossa democracia, como é que ela é? A nossa democracia é denominada como semidireta, tá? Semidireta. Não vou aprofundar muito isso aqui, tá, pessoal? Porque isso é mais matéria constitucional, tá? Isso aí tu vê aí numa aula de constitucional e na prova da lei orgânica aí, né, que vai pedir para ti vai ser cópia da lei orgânica. Então vou dar só uma introdução, tá? A nossa democracia ela é semidireta. Por quê, professor? Porque tem momentos que nós decidimos através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. E tem momento que quem decide são os nossos representantes, através do processo legislativo, tá? Através da elaboração de uma lei, posso dizer assim. Tá? Então, nossa democracia é semidireta. Esses representantes são eleitos pelo voto direto, secreto, universal e obrigatório, para o mandato de 4 anos. No caso do município, eu vou ter a estrutura do vereador, né, com 13 vereadores conforme lei orgânica, e eu vou ter a figura do prefeito e do vice-prefeito. Tá? Que vão ser eleitos, tomarão posse, né, no 1º de janeiro, né, em sessão solene de abertura às 15 horas. Tá? Às 15 horas. Perfeito, beleza. Agora vamos falar dos objetivos. Tá? Quais são os objetivos? Os objetivos são metas. Metas que o município de Itapema tem. O município ele cria metas e busca atingir essas metas. São esses objetivos. Qual é o objetivo do município? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso é a última questão para a prova, tá? O objetivo, tá, do município é construir uma sociedade. Né? Como? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Essa é a última pergunta para a prova, tá? Esses são os objetivos do município. Diferente dos fundamentos. Tá? São princípios fundamentais. Eu tenho os objetivos, os fundamentos, tá? E será governada por nossos representantes, né? Pelo Estado Democrático de Direito. Tá? Democracia semidireta. Tá? Ali tem pontos ali dos fundamentos da Constituição Federal, forma de governo republicano, né? A gente é uma república e não uma monarquia, no âmbito federal, tá, pessoal? Né? A forma de Estado ele é federado, né? Porque é dividido em estados. A nossa forma de governo é o presidencialismo, poderia ser parlamentarismo, mas é presidencialismo. O regime político é a democracia semidireta, que eu acabei de falar, tá? E o Estado Democrático de Direito atua dentro da legalidade. Quais são os fundamentos?
Nós vamos ver quais são os fundamentos da lei orgânica. Né? Fundamentos da lei orgânica. Ela é fundada no quê? Na autonomia. Na autonomia. Na cidadania. Cidadania. Autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Valores sociais do trabalho. Sociais do trabalho. Valores sociais do trabalho. A livre iniciativa. E o pluralismo político. Livre iniciativa e pluralismo político. Tá? Então o que acontece? O objetivo são as metas. O município vai tentar construir uma sociedade livre, onde todos são livres, né? Claro, dentro da legalidade, né? Tu não é obrigado a fazer nada, a não ser que a lei obriga, e tu pode fazer tudo, a não ser que uma lei proíba. Justa, dentro da justiça, daquela ideia, né, de igualdade, justiça e solidária. Tá? Então, esses são os objetivos. Os fundamentos. A autonomia. O município de Itapema ele é livre. Um outro município não pode atuar dentro do município ou intervir no município de Itapema, tá? Porque ele tem autonomia. Dentro da cidadania. Né? O que é cidadania? É o poder escolher meus representantes. Olha que coisa interessante. Tá? Imagina que tu tem um filho aí de 5 anos. Teu filho é cidadão? Não, ele não é cidadão. Porque para te exercer a cidadania, para ser um cidadão, tu tem que poder escolher os teus representantes. É interessante, né? Ele não chega nem a ser um cidadão, porque ele não pode escolher os seus representantes. Tá? Dignidade da pessoa humana. Né? Os municípios em Itapema, as pessoas, tá? O município ele vai agir com o fundamento de respeitar, resguardar o ser humano, né? Proteger a vida. Tá? Não é só o direito à vida não é só apenas de viver, mas ter uma vida digna. Né? Aí a gente entra aí em questões relativas à proibição de pena de morte, proibição de tortura, proibição de banimento. Tá? Isso é tudo proibido em razão da dignidade da pessoa humana. Valores sociais, né? Valores sociais do trabalho. Eu posso trabalhar no que eu quiser. Eu tenho essa livre iniciativa. Eu quero ser pedreiro, eu posso. Eu quero ser pintor, eu posso. Eu quero ser padeiro, eu posso. Eu quero ser advogado, eu posso. Quero ser professor, eu posso. A livre iniciativa do trabalho. Né? Tanto é que até a proteção proibida o cartel. Não pode ter aquela combinação de preços. Tá? O dumping não é jumping. Não é aquela caminha da academia. Dumping. Né? O que seria isso? Tá? Uma empresa entra no município e para vender, sei lá, para vender um determinado produto, tá? E ele coloca o produto abaixo do valor de mercado, ou só abaixo do valor de custo. Tipo, para construir aquele bem lá é R$100, eles estão vendendo 80, tá? Então não tem como competir, aí vai quebrar os demais. Então isso aí é proteção do trabalho. A livre iniciativa, tu é livre para fazer o que tu quiser, eu não sei que seja proibido por lei, tá? E o político de política, a gente vai ter vários partidos, tá? No Brasil já teve só 2 partidos, né? Mas hoje é livre. Né? Pode haver quantos partidos conforme, né, a legislação eleitoral. Tá? Então, esses são os fundamentos e esses são os objetivos da lei orgânica do município de Itapema. Beleza? Mas vamos apagar os objetivos e os fundamentos. Isso é importante, tá, pessoal? Se o examinador quiser fazer uma pergunta bem fácil, ele vai perguntar isso daí. Só fica bem separado, né? Construir uma sociedade livre, de justiça solidária e objetivo. Os demais são fundamentos, tá? No município não pode haver nenhum preconceito, né, entre as pessoas. O município não vai permitir nenhum tipo de preconceito relacionado à origem, raça, sexo, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Tá? Não vai privilegiar ninguém. Ah, a pessoa mora lá no centro, ela vai ser privilegiada. Ah, quem mora lá no Morretes, eu vou excluir. Quem mora no Ilhota, mora muito longe, né, vou excluir ele. Né? Quem mora lá no Sertão do Trombudo, né? Muita gente que é de Itapema nem conhece o Sertão do Trombudo.
Tá? Então, assim, ó, eu não posso fazer essa distinção, essa discriminação, dar privilégios, né, apoiar essa desigualdade regional, social. Nenhum tipo de discriminação é permitido, né, conforme a lei orgânica entre os municípios, nenhum tipo de benefício, privilégio. Poderes do município. O governo municipal é exercido pelo poder legislativo e o poder executivo, que devem coexistir harmonicamente e independente entre si. Cuidado, cuidado. No município, eu vou ter poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Não existe em âmbito municipal. O poder legislativo é através de vereadores eleitos pelo voto direto, secreto, universal, número 13 de vereadores. O poder executivo é exercido pelo prefeito e, no caso, vice-prefeito também. Tá? Nilza é o nome da prefeita lá de Itapema. Tá? Beleza? Então, tem o poder legislativo exercido por vereadores, o poder executivo exercido pelo prefeito e o poder judiciário, ele não existe em âmbito municipal, né, pessoal? Não há existência dele. Tá? Esses poderes, no caso os dois, cada um tem uma função. A função típica do poder legislativo é legislar, criar leis. E o poder executivo é exercer funções administrativas, administrar ou executar, como tu preferir. Os dois têm que viver de forma harmônica, eles têm que ter uma harmonia, eles têm que trabalhar bem e são independentes. Um não vai exercer, né, tipicamente a função do outro. Claro, existem situações em que o Poder Legislativo exerce função administrativa, tipo, a Câmara de Vereadores fez uma licitação, uma função administrativa, mas não é a função típica deles. Só tem que saber que os dois poderes do município é o Legislativo e o Executivo, e tu tem que saber que os dois têm que viver harmonicamente e independente entre si. Bem ligado nisso aí, que isso é importantíssimo. Quais são os símbolos do município? Ali para vocês no slide tem os símbolos, né? Os 3 símbolos. Eu tenho o hino, eu tenho o brasão e eu tenho a bandeira municipal. Tá? Objetivando entregar a organizar. Pode associar outros municípios limítrofes para formar uma associação municipal e estadual. Então, Itapema pode se associar. Eles têm uma associação muito grande, tá, ali em Itapema, com Porto Belo e Bombinhas, né? Para quem não sabe, né, o município, assim, ó, mais ou menos, tá, pessoal? Aqui está Itapema. Aqui vai estar Porto Belo. Porto Belo. Mais ou menos a nota territorial assim, tá, pessoal? Eu não sou muito do desenho, né? Mas é mais ou menos assim, vamos botar. E aqui vai estar Bombinhas. Esses municípios, eles se unem muito, tá? Pessoal, não existe um município de Mariscal, né? Para quem conhece aquelas praias ali, tudo é Bombinhas, tá? Subiu o morro ali, desceu, é Bombinhas. Então, o nome do município é Bombinhas. Tem a Praia Central de Bombinhas, é o nome do município. Então, esses municípios, eles costumam quem são limítrofes, né? Itapema, Porto Belo, Bombinhas, ou Itapema com Balneário Camboriú, tá? Eles podem formar uma associação municipal, e eles formam essa associação municipal, tá? A defesa municipal fica assegurado por meio de associações ou convênios com outros municípios, né? Sem problema nenhum. Organização política administrativa. O que é o município de Itapema? O município de Itapema, né, compõe a administração pública, obviamente. Né, o município de Itapema é pessoa jurídica de direito público interno, tá? Tem personalidade jurídica, o município tem personalidade jurídica, pessoa jurídica de direito público interno, tem autonomia política, porque elabora leis, autonomia administrativa, porque ele mesmo se administra, faz licitação, né, contrata servidores, abre concurso, e autonomia financeira, porque tem arrecadação, ela cobra tributos. O município de Itapema vai ser regido por leis, né, como a lei orgânica, e constituições, como a Constituição Estadual
e federal também é utilizada para atuação, organização política e administrativa do município. Ali bem legal, a gente tem a foto, né? Olha que interessante, nós temos a foto da prefeitura ou do paço municipal, é sinônimo, tá? Prefeitura ou paço municipal. Né? Tem um carro ali na frente, está atrapalhando, mas é bem ali perto do centro, ali perto da Praça da Concha, né? Fica aí a sede da Prefeitura Municipal de Itapema. Né? Ela é meio, eu digo que ela é meio, como é que eu posso dizer? Ela é meio simples, né? Muito pequena, uma casa meio antiga. Eu acredito que futuramente vão construir fazer uma estrutura, né, mais plausível aí para o pessoal de Itapema. Tá? Ela fica localizada na Avenida Nereu Ramos, no bairro Centro, número 134, próximo aí à Praça da Concha, né? Para quem possa visitar o município, né? Fica perto do Mercado Coque, ali do centro. A criação e supressão de distritos. Quando a lei fala distritos, seriam bairros, tá? Criação e supressão de distritos, bairros, né, conforme lei municipal. Tem que ter uma lei do município, né, para criar, ou para extinguir, ou para fundir, né, podemos dizer assim, um distrito. Só lembrando, distritos seriam os bairros, respeitando a legislação estadual. Tá? Alterar a área territorial, vamos alterar o território de Itapema. Ali tem a foto aí da praia central de Itapema, não é da meia praia, é da praia central de Itapema. Tá? Então o que acontece? Para alterar a estrutura, a área territorial, melhor dizendo, né, do município, precisa de lei complementar. Essa lei é estadual, tá? Mas precisa de uma consulta plebiscitária. Então, já vou distinguir para vocês o plebiscito do referendo, né, pessoal? Norma jurídica. Se a consulta é feita antes da norma, chama-se plebiscito. Se é depois da norma, chama-se referendo. Ah, vou mudar a área territorial do município. Tem que fazer uma consulta antes da elaboração da lei. Então é plebiscito, porque pergunta a opinião popular. Depois que a população dá opinião, que faz a norma. Lembra que em 2000, se eu não me engano, 2006, né, teve um negócio sobre desarmamento? Então, a norma estava pronta e foi perguntada à população. A população é contra ou a favor o comércio de arma de fogo? Tá? No Brasil deve ser proibido o comércio de arma de fogo? Deu não com 66%. A lei já estava pronta, a norma estava pronta. Foi perguntado só sobre um ponto da norma. Chama-se referendo aí. Tá? Essa é a distinção entre plebiscito e referendo. Claro, eu estou falando bem rápido isso daí, porque isso é matéria mais constitucional. Só lembrando, na tua prova, as questões sobre a lei orgânica é cópia da lei, né? São cópias da lei. Tá? E assim, ó, professor, o que é importante da lei? Toda, né? Toda lei orgânica é importante. Mas o que costuma cair? O início. Tá? Aquela parte ali de arrecadação, tributos, fiscalização, processo legislativo, dificilmente vai cair aquilo ali. Deve cair ali ó, essa introdução que eu estou te dando, né? Depois da introdução, Poder Legislativo e Executivo. Isso aí deve ser o que deve aparecer na prova. Tá? Talvez o final da lei orgânica lá que fala sobre a administração pública, né, os servidores. Mas acredito mesmo que fique nisso daí. Né, introdução, né, a organização política e administrativa do município e poder legislativo e executivo. Tá? Fique daí. O que é vedado? O que o município não pode? É vedado. O que não pode? Né? Exercer cultos religiosos. Tá? Igreja. Não pode fazer igreja, não pode ter parceria com igreja. Tá? Né? Ter representação, manter algum tipo de aliança. Você não pode. Igreja Municipal de Itapema, isso não pode. O município de Itapema tem parceria com a Igreja Adventista, né, ali da minha praia, ou tem parceria, né, com a Bola de Neve, ou tem parceria com a Batista, com a Católica, isso não pode. Existe uma exceção, tá, pessoal? Né, imagina, hipoteticamente, um município, né, tem uma igreja no local mais alto e deu uma enchente na cidade e não tem onde abrigar as pessoas. Aí o município podia fazer uma parceria com a igreja. Mas aí é por interesse público, é diferente. Mas, em regra, não pode ter, né, cultos religiosos ou igreja, né, ter tipo de alianças. Isso aí é totalmente proibido. Né? Não pode se recusa a dar fé a documentos públicos. Tá? Tipo, eu chego lá na prefeitura, né, eu quero solicitar alguma certidão, alguma coisa desse tipo, né, e eles
pede a minha identificação e eu apresento uma CNH, né, emitida no Pará, em São Paulo, eles dizem, não, a gente não aceita, né, documentos que não sejam expedidos em Santa Catarina. Isso é se recusar a aceitar o documento público, recusar a dar fé a um documento público. E criar distinção, né? Distinção entre brasileiros ou preferência entre si. Ah, aqui a fila preferencial para quem mora em Itapema. Não pode, né? Ah, o pedido demora mais para quem não mora no município. Ah, demora mais para quem é pobre, para quem é negro. Isso aí não pode. Tá, então é vedado ao município instituir igrejas, alianças, recusar a dar fé a documentos públicos e ter distinção entre brasileiros ou preferência entre si. Isso é vedado ao município. Vamos para os bens do município. Quais são os bens do município? Vamos ver os bens do município. Bens do município. Bens do município. São bens do município de Itapema. Aqueles que livremente venham a ser atribuídos. Eu tenho exemplo de uma praça, uma praia, um cemitério. Né? Isso são bens do município. E todo bem móvel, imóvel que foi adquirido do município constitui um bem do município, obviamente. Tá? Aí, o que acontece? Se eventualmente for encontrado no município petróleo, gás natural, recursos hídricos ou minerais, parte dos valores arrecadados, né, com esses elementos que eu acabei de citar, né, o município vai receber. Ou seja, o município tem uma participação em relação a petróleo, gás natural, recursos minerais e recursos hídricos. Agora, a pior parte, particularmente, que eu acho da lei, é quando nós vamos retratar sobre competência. Tá? Eu vou ter competência municipal, competência do Poder Legislativo e competência do Poder Executivo. Essa parte é meio chata, é meio uma leitura, mas não tem o que fazer. Tá? Não é muito comum cair numa prova. Tá? Mas vamos lá. O que compete ao município? Legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a legislação estadual, instituir, arrecadar tributos, aplicar as suas rendas, tá? Criar, organizar e suprir distritos, organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, tá? Aos serviços públicos, incluindo transporte coletivo, né, que é dado, né, essa prestação a um particular. Tá? Manter com cooperação técnica e financeira da União programas de educação de pré-escola e ensino fundamental. Prestar com cooperação técnica e financeira da União, Estado, serviços de atendimento à saúde. Promover no que couber adequado ordenamento territorial. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural. Elaborar e executar políticas de desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar as funções sociais das áreas habitadas do município e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Elaborar e executar plano diretor, exigir do proprietário do solo não edificado sobre utilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento. Constituir a Guarda Municipal, destinada à proteção dos seus bens, serviços e instalações, como também a comunidade. Ó, o município pode instituir Guarda Municipal, até a Constituição Federal permite isso daí, tá? A Constituição da Guarda Municipal percebe que é para cuidar de patrimônio municipal e não para a segurança pública. Planejar e promover a defesa permanente contra a calamidade pública. Legislar sobre a licitação e a contratação de todas as modalidades para administração direta e indireta. Assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Fixar, fiscalizar, cobrar tarifas ou preços públicos. Instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano na área de habitação. Promover, tá? Promover sobre a limpeza de vias e logradouros públicos, remoção e destino de lixo domiciliar ou não, bem como outros detritos, resíduos. Concorrer, renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais. Cessar a licença houver concedida ao estabelecimento cuja atividade venha a se tornar prejudicial à saúde,
ordenar as atividades urbanas, fixar condições e horários para o funcionamento, organizar e manter os seus serviços de fiscalização, fiscalizar nos horários de venda, peso e mediante condições sanitárias, dispor sobre o depósito e vendas de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressões da legislação municipal, dispor sobre o registro, guarda, vacinação e captura de animais, dispor sobre serviços de cargas e descargas, sinalizar as vias urbanas, regulamentar a utilização de logradouros públicos, fixar sinais das zonas de silêncio e trânsito nas condições especiais, regular as condições de utilização de bens públicos de uso comum do povo, que é quando tu usa, não restringe o direito do outro, como uma praça, uma praia. Regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir, autorizar, conforme o caso, serviço de carro de aluguel, serviço funerário, mercados, feiras, construir e conservar estradas, serviço de iluminação pública, fixar cartazes e anúncios. Estabelecer normas de edificação, fixar os locais de estacionamento público de táxis e demais veículos, estabelecer servidões administrativas necessárias à fiscalização, adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação, assegurar a expedição de certidões quando requisitar a repartição municipal. Competência concorrente, ou seja, compete ao município juntamente com o Estado e com a União. Zelar pela guarda da Constituição estadual, federal e leis. Cuidar da saúde e assistência pública. Proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico. Proporcionar os meios de acesso à cultura e esporte, tá? E ciência. Proteger o meio ambiente. Preservar a floresta, fauna e flora. Fomentar o turismo, agricultura e agropecuária. Promover programas de construção de moradia e melhoria das condições habitacionais. Combater as causas da pobreza e fatores da marginalização. Registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisas. Estabelecer e implementar políticas de educação para a segurança do trânsito. Eu falo que essa primeira parte é uma parte introdutória sobre o município, né? Essa parte fala sobre a organização municipal. Ponto importantíssimo do conteúdo da aula. É muito importante essa organização administrativa, política, podemos dizer, do município. Tá? O segundo ponto que é relevante, não vejo com tanta relevância quanto o primeiro, é o segundo mais importante, tá, pessoal? É a organização dos poderes. Tá? Só lembrando, quais são os poderes do município? Poder legislativo e poder executivo vão viver harmonicamente e independente entre si. Artigo 10. A Câmara Municipal. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, que compete aos vereadores, representantes da comunidade, eleito pelo sistema proporcional em todo o território municipal, pelo voto direto e secreto dos cidadãos no exercício dos seus direitos políticos. Tá? Então, por quê? O sistema proporcional, eu não vou te explicar aqui o sistema de proporcional, que não é preciso saber, mas assim, não necessariamente o mais votado é ele que ocupa a vaga na Câmara Municipal. Tá? Vou botar aqui aleatoriamente, tá, pessoal? Vamos botar aqui em Itapema, tenha 40 mil eleitores. Tá, 40 mil eleitores. No dia da eleição, foram 39 mil votos válidos. São 13 cadeiras. Cada cadeira precisa de 3 mil votos. Então, cada cadeira, com 3 mil votos, tu ocupa uma cadeira. Claro, estou botando de forma aleatória, tá, pessoal? 39 mil votos válidos, 3 mil votos para cada cadeira. O que aconteceu? Vou lá, votar aleatório, tá? PSDB, PT, PSOL. Eu acho que do PSOL que eu vi um vídeo, uma live, né? Deles se reunindo, acho que foi do PSOL, né? Não sei se vocês viram o vídeo, muito engraçado. Tem os caras tudo falando aqui, né? Tá mais ou menos assim.
Aí o vídeo aqui no canto, tem uma mulher que ia participar da live que está mantendo relação sexual na hora da live. Não sei se vocês viram. Professor, o que tem a ver com a aula? Nada, mas eu falei do pessoal, eu lembrei, né? Eu vi ontem ainda, né? Então vamos lá. O que acontece? Vou botar um número aleatório, tá, pessoal? Suponha que o PSDB atingiu 6.000 votos. Todos os candidatos do PSDB atingiram 6.000 votos. Todos do PT atingiram 3.000 votos. E do PSOL, 1.000 votos. Todos. O PSDB terá direito a 2 cadeiras. Então, essas 2 cadeiras vão ser do PSDB. Quem que vai entrar? Os 2 mais votados do PSDB. Suponha que foi 6.200 votos. Então, vai ser 6.000 votos, vai ter uma diferença de 200 votos. Vai ficar. Entendeu? Aí, depois, esses números que ficar, vai ter o partido que tiver mais votos. Então, na hora que tu entra, né, como vereador, tu tem que entrar num partido que tu adquire um partido forte. Porque se o partido for muito fraco, né, vamos supor, tu foi o candidato mais votado de Itapema, tu ganhasse 2.600 votos. Foi o mais votado de todos. Mas os outros candidatos só conseguiram 300 votos. Então a somatória deu 2.900. Mesmo tu sendo o mais votado, tu não vai ocupar uma cadeira no Poder Legislativo. Né? Por quê? Porque tu tem que ter 3.000 votos. A somatória do partido tem que ter 3.000 votos. Tá? Às vezes tu é muito bem votado. Só que o teu partido tá as pessoas que foram mais bem votadas. Tá? Então aí no final da história tu não consegue a cadeira. Se tu fosse um partido um pouco menos forte, tu conseguiria entrar como vereador. Então tudo isso é analisado, né, para te conseguir entrar, né, pelo sistema proporcional. Esse é o sistema proporcional. Diferente, né, para prefeito, que é o sistema majoritário. O mais votado ganha. Tá? Então o Poder Legislativo é proporcional. Vou te dar um exemplo que aconteceu para deputado, né, federal em São Paulo. Né, foi o caso lá do Enéas. Tá? Ele conseguiu tanto voto pelo PRONA, que é um partido anão, né, que ele conseguiu 8 cadeiras, só que só tinha 6 deputados. Então ele colocou todo mundo para dentro. Né, teve o caso aí, do Tiririca, muito famoso, não nessa eleição anterior, né, que ele foi o deputado mais votado, nessa última acho que foi o segundo mais votado. Tá? Então esses candidatos foda, eles trazem mais gente, né, pelo sistema proporcional. Então é mais ou menos assim que funciona aí o sistema proporcional. Tá? Sistema proporcional. Então, o que acontece? Esses vereadores, que são 13, compõem, entre eles, a Câmara Municipal e são eleitos pelo sistema proporcional, voto direto. Né? Tu pode votar na legenda, né? Votar lá, né, só no 13, ou tu pode votar no número 13.122. Né? Tu pode votar de 2 formas, o voto vai para o partido ou para o candidato e para o partido. Tá? O vereador, ele ganhando a eleição, ele vai exercer o mandato dele, ele exerce um cargo mandatário, porque ele vai representar a população. O mandato dele é de 4 anos. As eleições serão realizadas pelo menos 90 dias antes do término da legislatura. Né? No caso, elas são dentro desses 90 dias, é feito em outubro, aí vai estar dentro dos 90 dias. Tá? O número de cadeiras, né, de vagas, né, será fixado, né, no prazo final, né, para a realização das convenções partidárias, que é antes do registro. Né? Mas o número de vagas de vereadores é conforme a Constituição Federal. Tá? Itapema aí vai ter 13. Né? Por que, professor, conforme a Constituição? É conforme o número de habitantes, o número de vereadores. Tá? A sua reunião vai ser aberta com deliberação de maioria dos votos presentes, ou seja, levaram um projeto de lei para ser votado. Né? São 13 vereadores, só foram 6. 7 sendo a favor, é aprovado. Atribuições da Câmara com a sanção do prefeito. A Câmara de Vereadores decide e o prefeito vai lá e sanciona. Tá? Sistema tributário, arrecadação de tributos. Leis orçamentárias como plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária anual. Essas leis são de iniciativa do Executivo. O Executivo faz a lei, manda para o Legislativo vota, altera, manda de volta para o Executivo e o prefeito sanciona. Plano e programas municipais, bens de domínio do município, transferência temporária da sede do governo municipal, criação e transformação de extinção de cargos ou funções públicas, organização das funções
fiscalizadoras da Câmara, normatização da cooperação das associações representativas, normatização da iniciativa popular, tá? A iniciativa popular, pessoal, ela pode ser feita, tipo assim, ó, agora não porque tem internet, mas antigamente, não sei se tu viu, as pessoas pegando assinatura na rua, com abaixo assinado e tal, aquilo ali é iniciativa popular, às vezes é um projeto de lei para ser apresentado e votado pela Câmara Municipal. Basta ter assinatura de 5% dos eleitores, tá? Dentro do município, tá? Vilas, bairros, né? 5% dos eleitores assinando aquilo ali, ou agora pelo meio eletrônico, o projeto, a proposta, a iniciativa popular é obrigatória a ser discutida e votada pela Câmara Municipal. Criação e supressão de distritos, criação e transformação e estruturação da administração direta. A Câmara de Vereadores vai decidir, né, vai votar sobre a criação de empresa pública, sociedade de economia mista, fundação. Criação, né, e atribuição de órgãos da administração pública. Fixar ano anterior da eleição municipal o número de vereadores. Sem a sanção do prefeito. Só a Câmara decide. O prefeito não precisa dar o aval dele. Regimento interno, a própria Câmara decide seu regimento. Organização e funcionamento da Câmara de Vereadores, né, fixação de remuneração, parâmetros e diretrizes. Autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentar 15 dias, tá? Passou de 15 dias, tem que ter autorização da Câmara. Sustar os atos normativos do Poder Executivo, que é derrubar o veto. Mudar temporariamente a sede da Câmara. Fixar a remuneração de vereadores, prefeito e do vice. Não precisa da sanção do prefeito. Julgar anualmente as contas do prefeito. A gente vai ver depois a parte da fiscalização orçamentária. Proceder à tomada de contas do prefeito, quando não apresentada à Câmara até dia 31 de março de cada ano. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo. Zelar pela preservação da competência legislativa. Apreciar atos de concessão, permissão e renovação de serviço de transporte coletivo. Representar o MP por 2/3 dos seus membros, estar processo contra o prefeito e o vice-prefeito. Aprovar previamente a alienação e concessão de imóveis municipais. A Câmara de Vereadores pode convocar os secretários, tá? Quem pode convocar, professor? O presidente da Câmara de Vereadores ou qualquer membro da Câmara. Pode convocar um secretário. O secretário ele vai ser convocado. O secretário é auxiliar do prefeito, tá? É um agente político que auxilia o prefeito. Tá? É de livre nomeação e livre exoneração. Cargos ad nuntum. Tá? Então, esses secretários, né, podem ser convocados, né, para prestar esclarecimentos, né, sobre crimes contra a administração pública, que eventualmente eles podem ter participado, ou alguma declaração que ele fez falsa. Tá? Eles têm que ser intimados com antecedência de 8 dias para comparecimentos perante a Câmara de Vereadores para prestar informações. E ele pode ser convocado a qualquer momento, né, para prestar informações sobre a sua secretaria. Tá? Quem que é vereador? Vereador é aquela pessoa que é eleita pelo povo, tá? Vai representar o povo. Os vereadores são classificados no direito administrativo como agentes políticos, porque eles estão na alta cúpula do poder administrativo e não são subordinados à ordem de quem quer que seja. Então, o vereador é um agente político. Ele tem inviolabilidade em relação à opinião, palavra e voto durante o mandato e na circunscrição dele. Ou seja, durante o mandato de vereador de 4 anos e dentro de Itapema, a inviolabilidade pode se manifestar, pode falar livremente da opinião dele, da palavra e do voto. Tá? Acesso, ele tem acesso a repartições públicas municipais, com o intuito de obter informações para o exercício do mandato. Tá? Não pode, o vereador não pode firmar contrato com o município e a administração indireta. Tipo assim, o vereador vai ter uma empresa, não pode contratar com o poder público, isso aí não pode. Tá? Não pode ter empresa, não pode ocupar cargo ou função, tá? E ser titular de mandato público. Tá? Isso é tudo proibido ao vereador. Quando é que o vereador perde o mandato? Se ele infringir as proibições e impedimentos, ele perde o mandato. Tá? Ele exerceu um outro cargo público, ele tem uma empresa, ele perde o mandato dele. Se ele for declarado incompatível com decoro parlamentar, a conduta dele não é compatível com uma conduta de vereador. Isso aí vai estar, a forma de análise disso daí, está previsto no regimento interno, no Código de Ética da Câmara. Se ele faltar por 1/3 das sessões ordinárias,
sem justificativa, ele perde o mandato. Se ele perder ou se tiver suspenso os direitos políticos dele. Quando é que vai estar suspenso o direito político? Se ele é condenado por um crime e está cumprindo pena. Se ele comete um ato de improbidade administrativa. Se ele for condenado por um crime com sentença judicial transitária julgada, ou seja, ele foi condenado por um crime e não cabe mais recurso, ele perde o mandato. E se ele usar o cargo dele para cometer corrupção ou improbidade administrativa. São as hipóteses que ele perde o mandato. Importante isso também. Não perde o mandato, tá, pessoal? Não perde. Ele é vereador e foi convidado para ser secretário municipal. Ele vai ser licenciado, né? Ele vai pegar um afastamento de vereador, vai entrar um primeiro suplente e ele vai exercer a função de secretário. Ele pode até escolher a remuneração. Se ele tiver licença para cuidar da própria saúde, remunerada, ele não perde o mandato. Tá? E se ele pegar uma licença por interesses particulares, ele tem que resolver assuntos pessoais, sem remuneração, também não perde o mandato. Não perde o mandato se ele virar secretário, se ele pegar licença, saúde e interesse particular, ele não perde o mandato. Foi eleito, o indivíduo foi lá, o vereador foi eleito, e ele vai exercer o mandato dele. Sendo eleito, vai ter a sessão de instalação, que é a primeira sessão, no dia 1º de janeiro, às 15 horas. Vai ser dado posse ao vereador e, em seguida, ao prefeito. As reuniões serão ordinárias, em regra, de 1º de fevereiro a 22 de dezembro. Cuidado, existe um recesso ali no meio do ano, só que a lei orgânica não tem mais esse recesso. Tá? Pode ser convocado reuniões extraordinárias. O prefeito pode convocar, o presidente da Câmara pode convocar e 2/3 dos membros da Câmara pode convocar a sessão extraordinária, fora aí do prazo da ordinária. Tá? A mesa diretora. Mesa diretora, né, é a composição, né, de 4 vereadores. Né? Um vai ser o presidente, um vice e vai ter o primeiro e o segundo secretário. Eles são eleitos pelos próprios vereadores para o mandato de 2 anos, cabendo recondução, que seria uma reeleição. Tá? Na ausência do prefeito, obrigatoriamente o vice vai substituir. Na ausência do vice, o presidente da Câmara. Serão instituídas dentro da Câmara comissões permanentes e comissões temporárias. Tá? Comissões permanentes. As comissões serão instituídas dependendo da sua competência e cabe a elas discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento interno a competência do plenário, ou seja, compete só a comissão, realizar audiência pública, convocar o secretário municipal para prestar informações, receber petições, reclamações, representações ou queixas, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, apreciar programas de obra, planos nacionais de desenvolvimento. Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. Foi apresentado contas. Né? Imagina que o prefeito apresentou as contas dele. A comissão analisa as contas e reprova a conta. O plenário reprova a conta do prefeito. Se tiver aprovação de 2/3 dos membros, é instaurada uma comissão parlamentar de inquérito para fazer uma investigação. Se eventualmente tiver caracterizado um crime, eles vão encaminhar ao Ministério Público, tá? Para ser promovida a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Tá? Beleza? Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, é uma comissão que tem poder de investigação. Tá? Elas são criadas mediante requerimento de 2/3 dos vereadores, tá? Que vão apurar, vão analisar os fatos. Verificado, né, algum fato ilícito sendo concluído, será encaminhado ao Ministério Público. Processo legislativo. Como é que funciona o processo legislativo da Câmara Municipal? Processo legislativo. A elaboração de leis, pessoal. Eu tenho emenda à lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Processo legislativo. Como é a regra? A regra funciona assim. A regra de uma lei aqui, para a gente ter uma noção. É feito um projeto de lei. Esse projeto pode ser feito por qualquer vereador, pelo prefeito
ou pela iniciativa popular, que é aquele 5%. Sendo feito o projeto, vai para apreciação da Câmara. A Câmara vota, sendo aprovado, vai para a sanção do prefeito. Bem simples. Prefeito sancionado, entra em vigor. Essa é a regra. Claro que tem distinção, né, pessoal? O projeto é feito por ele, aprovação da maioria da Câmara, maioria. O prefeito sanciona. Essa é a regra, para te entender. Mas a gente vai ver um por um. Primeira emenda à lei orgânica. Eu tenho a lei orgânica e ela pode ser alterada. O termo que se usa jurídico é emenda, ela é emendada. Então a gente pode alterar através das emendas à lei orgânica. Como é que funciona uma emenda à lei orgânica? Tá? Artigo 25, a lei orgânica municipal. Esta lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta de 2/3, no mínimo, dos membros e do prefeito. Então, tem que ter a proposta de 2/3 para emendar, para alterar a lei orgânica. É muito mais complexo alterar ela. Tem que ter a aprovação de 2/3 e depois a aprovação do prefeito. Ela é discutida, alguém fez uma proposta de alterar a lei orgânica. Se discute, é votar em 2 turnos. Tá? Teve a primeira votação. Tem que ser aprovado por 2/3, não é maioria, 2/3. Vai ter que ter uma outra votação, são 2 votações. Que tem que ter aprovação de 2/3. Entre a primeira e a votação, primeira e a segunda tem que ter um interstício pelo menos de 10 dias. Depois de ser aprovado 2 vezes pela Câmara de Vereadores com pelo menos 2/3, aí vai para o prefeito. Tá? Beleza? É assim que funciona a proposta, a alteração da lei orgânica municipal. Já as leis não. Isso aqui é lei orgânica municipal. Leis não, pessoal. Leis não. Leis não. Leis, artigo 26. A iniciativa de lei compreende a lei ordinária, qualquer vereador ou comissão, o prefeito ou cidadão, que é aquele 5%. Tá? Conforme previsto em lei orgânica, pode ser feito o projeto de lei. Lei de iniciativa preventiva do prefeito. Tem a foto da prefeita, a Nilza, né? Prefeita de Itapema, atual prefeita. Tá? Que vai agora para a reeleição. Ela era professora, né? Já foi vereadora, tá? E agora está indo para a reeleição. Tá? As leis que têm que ser de iniciativa do prefeito. Né? A lei em relação a efetivo, número de servidores da Guarda Municipal, criação e extinção de cargos, funções e empregos públicos, regime jurídico, que é a lei do servidor público, provimento, remoção, readaptação, reversão, estabilidade do servidor através do estágio probatório e aposentadoria. Essas leis relacionadas ao regime jurídico do servidor têm que ser iniciativa do prefeito. Né? Criação e extinção de secretarias ou órgãos públicos também de iniciativa do prefeito. São leis, quem apresenta o projeto de lei relacionado à Guarda Municipal, extinção e criação de cargos públicos, regime jurídico dos servidores, criação e extinção de secretarias e órgãos, é o prefeito. Lei de iniciativa do prefeito. Sistema de iniciativa popular. Como é que a população pode fazer um projeto de lei? Foi o que eu falei. A iniciativa popular, né, deverá ser apresentado à Câmara de Vereadores. O projeto com pelo menos 5% dos eleitores, dividido em 2 bairros, sendo que pelo menos 1% dos eleitores em cada um deles. Então eu tenho lá o bairro. Eu tenho a Meia Praia, Morrete, tem outros, tá, pessoal? Tem o Ilhota, né? Tem o Várzea, tem o Centro, tá? Tem outros bairros. Se for desses 2 bairros, os eleitores que fizeram a proposta, pode. A somatória tem que ser 5%. Tem que ser pelo menos 1% no caso de Itapema e 40% do Morrete. Aí poderia esse projeto de lei. Então, 5% dos eleitores do município dividido pelo menos 2 bairros, sendo que um dos bairros pelo menos 1%. Casos urgentes, o prefeito pode pedir que analise primeiro dele. Tá? O prefeito ele pode fazer uma medida provisória. Uma decisão urgente, ele faz uma medida provisória. Tá? Essa medida provisória tem força de lei. A Câmara vai analisar e votar dentro de 30 dias. Tá? Para converter ela em lei. Se não votar, se não for aprovado, ela perde eficácia. Tá? Beleza?
O que acontece? Na ausência do prefeito, quem que substitui ele? O vice. Serão criadas comissões permanentes temporárias. O mandato de 2 anos ali é como membro da mesa da Câmara de Vereadores. Eu tentei fazer um desenho ali, mais ou menos, como é que funciona ali a aprovação da lei. A lei foi aprovada, né? Foi aprovado pela Câmara de Vereadores. É enviada ao prefeito. O prefeito pode sancionar ou vetar. Se o prefeito sancionar, ela entra em vigor. Se ele for omisso, se ele não fala nada, dentro de 15 dias úteis, acarreta na sanção da lei. Vetou, o prefeito vetou. Em 48 horas ele encaminha o presidente da Câmara de Vereadores. Se tiver a maioria absoluta, pode derrubar o veto. A gente tem 30 dias para derrubar o veto. Pode manter o veto ou pode derrubar. Tá? Se derrubar, vai para o prefeito e o prefeito vai promulgar, tá? Em 48 horas. Se ele não promulgar a lei com que o veto foi derrubado, o vice promulgará e ela vai entrar em vigor. Vai para o prefeito, ele pode sancionar ou vetar. Se ele sancionar, a lei entra em vigor. Se ele vetar, vai para o presidente da Câmara em 48 horas. 30 dias para a Câmara derrubar o veto ou manter. Tem que ser por maioria absoluta. Tá? A maioria dos membros da casa. Mantido o veto, beleza. Engavetado, lá não sai para nada o projeto. Derrubar o veto, vai para o prefeito que tem que promulgar a lei em 48 horas. Se não fizer, compete ao vice. A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto da mesma sanção legislativa, mediante proposta da maioria absoluta da Câmara. Então, se foi feita uma matéria, foi vetado, só na próxima legislatura que pode entrar, né, esse assunto de novo na pauta. Fiscalização. Tá? A gente vai falar de controle, né? Vamos falar de controle. Né? Uma área do direito administrativo que fala sobre controle. Tá? Eu tenho controle externo, interno, vou começar como interno, e externo. Eu tenho o controle interno e o controle externo. O controle interno é o controle que o próprio órgão exerce sobre ele. Então, o controle interno é o controle que o próprio órgão exerce sobre ele. Tipo assim, ó, imagina uma empresa pública. Uma empresa pública do município, ela exerce o controle interno. Ela mesma vai se controlar. Vai ver sobre a aposentadoria de servidores, um servidor cometeu um ato, né, o próprio poder público vai rever o próprio ato desse servidor, o chefe dele, isso é controle interno. E o controle externo é o controle que os outros poderes fazem sobre ele. Tá? Para te dar um exemplo. Município. Quem vai administrar o município? O executivo. O executivo tem que prestar conta a quem? Ao legislativo, que vai exercer o controle externo. Vai fiscalizar a parte contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do município. Artigo 32. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta. São órgãos públicos e autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Quanto à legalidade, à legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções, renúncia de receita, será exercido pela Câmara, mediante controle externo, e pelo sistema de controle externo e pelo controle interno de cada poder. Então, assim, ó, o Poder Executivo ele exerce o controle sobre ele, controle interno, mas ele tem que prestar conta ao Legislativo, na parte financeira, contábil, orçamentária e patrimonial. O Poder Legislativo vai exercer um controle externo, vai analisar as contas do município. A Câmara Municipal exercerá o controle externo. Qualquer cidadão, associação, sindical pode fazer denúncias. A Câmara Municipal vai analisar as contas do município. Vai pegar um auxílio do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado vai receber as contas do município. Até dia 31 de março, o Tribunal de Contas do Estado vai dar o parecer dela. Após o parecer do Tribunal de Contas do Estado, a Câmara Municipal de Vereadores vota. Tem que ter a aprovação de 2/3 as contas do município. Tá? Pode a Câmara de Vereadores ir contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado? Pode, mas tem que ser 2/3 dos membros da Câmara. O controle interno, de forma integrada pelos poderes,
Poder Executivo e Poder Legislativo vão exercer o controle interno juntos, com a seguinte finalidade: avaliar o cumprimento de metas do município, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, controle em operações de crédito e garantias, apoiar o controle interno no exercício de sua missão institucional. As contas do município, após prestar as contas serem aprovadas, elas ficarão 60 dias na secretaria à disposição de qualquer cidadão. Poder Executivo, Poder Executivo. Vamos falar do Poder Executivo. O Poder Executivo é exercido pelo prefeito municipal com o auxílio de seus secretários, tá? O prefeito, ele vai tomar posse simultaneamente com o vice ou com os vereadores, né? Na mesma sessão de instalação. Como é que funciona? O prefeito foi eleito juntamente com o vice. A posse dele vai ser dia 1º de janeiro, em sessão solene na Câmara, às 15 horas. Às 15 horas. O prefeito não pode administrar empresas. Ele vai fazer um compromisso de fiel cumprimento das atribuições previstas na Constituição Federal, Constituição Estadual e leis. Tá? Prefeito e o vice têm que residir no município. Na ausência do prefeito e o vice, substitui o presidente da Câmara. Em caso de vacância, vamos ver a linha sucessória. Na ausência do prefeito, assume o vice. Na ausência do vice, o presidente da Câmara. Saiu o prefeito, assumiu o vice. Vai até o final do mandato. Saiu o prefeito, saiu o vice. Assume o presidente da Câmara. Aí vai ter nova eleição. Nova eleição. Tá? O mandato é de 4 anos. Se for no primeiro biênio, nova eleição em 90 dias. Se for no segundo biênio, em 30 dias. Tá? Essa eleição do segundo biênio vai ser de forma indireta. A própria Câmara de Vereadores vai votar. Sempre a votação para terminar o mandato. O prefeito ficou 3 anos, saiu o vice, presidente da Câmara, nova eleição em 30 dias. Pessoa que foi eleita só vai terminar o mandato. Tá? O prefeito, quando ele é eleito, ele tem que assumir no dia 1º de janeiro. Força maior, ele pode demorar 10 dias. Passou disso daí, é declarado vaga. O prefeito não pode se ausentar do município por mais de 15 dias, sem autorização da Câmara Municipal. Tá? O vice não pode se recusar a assumir o cargo de prefeito, sob pena de extinção do cargo. O prefeito está impedido, o vice tem que assumir. Se ele não quiser assumir, ele pode perder o cargo dele. Tá? As atribuições do prefeito estão previstas no artigo 42. Eu não vou aprofundar em relação às atribuições do prefeito, que eu não vejo relevância. Prefeito tem foro privilegiado. É prefeito, tá? Não é vice, é prefeito. Se ele cometer um crime comum, um crime de responsabilidade durante o mandato, tá? Ele vai ser julgado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Como é que funciona? Tem indício que ele cometeu um crime. Tá? Vai ser instituída uma comissão especial para analisar o caso em 30 dias. Realmente ocorre o crime, realmente tem crime, eles vão encaminhar para a Procuradoria-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, vai analisar. Se ele entender que há crime, ele vai oferecer a denúncia ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tribunal recebendo, esse prefeito será suspenso das funções durante 120 dias e perderá a remuneração. Se depois ele for inocentado, ele vai receber a remuneração dos 120 dias. Então, o prefeito tem foro privilegiado. Ele é julgado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Secretário municipal é um cargo de confiança do prefeito, é um cargo ad nutum, livre nomeação e livre exoneração. Ele nomeia quem ele quiser e ele exonera quando ele quiser. Cargo de confiança do prefeito. Quem pode ser secretário? Brasileiros. Não precisa ser brasileiro não, basta ser brasileiro. Tem que ter 18 anos, vereador é 18, prefeito é 21, secretário é 18 anos. Tem que estar no exercício dos direitos políticos. Na hora que tu entra como secretário, tu tem que declarar
os bens que constituem teu patrimônio privado a ser arquivado no setor pessoal competente. Todo documento, todo ato que tu pratica junto com o prefeito, tu assina. E tu vai ter responsabilidade junto com o prefeito. Secretário municipal é agente político escolhido, tá? Entre brasileiros maiores de 21 anos no exercício do direito político. Tá? 21 anos, tá? Desculpa, 18 é para ser vereador. Tá? Procuradoria-Geral do município. Cargo de procurador municipal. Tem procurador que é concursado, tá, pessoal? E tem procurador, né, que não é. O caso do procurador-geral no município não é concursado. Então, é um cargo de confiança. O prefeito vai lá e nomeia quem quiser. Claro, tem requisitos. Ele tem que ser formado em direito e tem que ser advogado pelo menos 25 anos. Tá? Artigo 46. A Procuradoria-Geral do município, cargo de comissão e instituição que representa como advogado geral do município, judicial e extrajudicialmente, cabendo no termo da lei, a organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoria jurídica do Poder Executivo. Pessoal, até aqui, realmente eu acredito que possa vir na tua prova. Daqui em diante eu acho muito difícil. Essa parte eu acho a mais difícil de aparecer na prova. É a parte da tributação e orçamento. Então eu fiz um resumo, tá, da lei orgânica, uma vez que a gente tem ali, né, o tempo reduzido aí para a gente ter aula, né, para não ficar uma coisa maçante mais do que já é, né? Então, assim, ó, eu optei nessa terceira parte, que não vejo tanta relevância, fazer um resumão. Então, eu vou falar sobre o sistema constitucional tributário. Fiz um resumo sobre isso. Tá? Vamos ver como é que funciona o sistema constitucional tributário. O que é um tributo? Lá no Código Tributário. Repete na lei orgânica. Tributo é toda a prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela possa exprimir, e não constitui a sanção de ato ilícito, instituído por lei, e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Prestação pecuniária, tu tem que paga, tu deve. Compulsória, porque é obrigatório. Ah, eu não quero pagar o tributo da água mineral, não quero pagar o tributo de um relógio, de um computador. Não pode, é compulsório. É feito em moeda corrente, real, cujo valor pode ser exprimido. Tipo assim, ó, eu tenho que pagar o imposto do meu carro. Ah, eu não tenho, eu vou dar vaca como garantia porque eu cuido de vaca. Não pode, tem que ser em moeda. Uma multa, professor, é um tributo? Não. Por quê? Não constitui a sanção de ato ilícito. Multa não é tributo. Tributo tem que ser instituído por lei. Detalhe, em regra, é aprovado em um ano orçamentário para ser cobrado só no seguinte. Regra, tem exceções. Tá? A regra tem que ser pelo menos 90 dias de antecedência e no outro exercício financeiro, no outro ano. Tem exceções que não precisa esperar 90 dias, tipo IPI. E tem casos que só precisa esperar a anualidade, que é o ano seguinte, que é o IPVA, o IPTU, o Imposto de Renda. O poder público, ele pode cobrar tributo, ele tem que cobrar, porque é uma atividade administrativa vinculada e não discricionária. Fato gerador. O que enseja a tributação? Então tem que ter o fato gerador e a tributação. Né? Tipo assim, eu tenho imóvel. Vou trazer para o município imóvel. O fato gerador foi o imóvel. O município vai lá e cobra IPTU. Tá? Eu tenho 3 modalidades, tá? O que fala ali um escritor sobre imposto? Acho bem legal. O imposto é a arte de pelar o ganso, fazendo gritar o menos possível e obtendo maior quantidade de penas. Tá? O ganso somos nós, as penas é o que o poder público tira da gente. Tá? Então, cobrar imposto é a arte de pelar o ganso, fazendo que a gente não perceba isso daí. Tá? Bem interessante esse pensamento. Como é que se classifica os tributos? Eu tenho basicamente três tributos. Basicamente, eu tenho 3 tributos. Eu tenho o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria. O imposto, ele não é vinculado. Por que não vinculado? Porque ele não tem contraprestação. Tu paga. IPTU, IPVA, imposto de renda. Para quem tu paga? Tu paga, tem que pagar.
não tem uma contraprestação, ele não é vinculado. Já a taxa de contribuição de melhoria é vinculado. E tem contraprestação. Paguei a taxa de lixo. Por quê? Para ficar o lixo à minha disposição. Asfaltaram agora a minha casa. O município vai cobrar contribuição de melhoria, porque teve uma valorização imobiliária, o preço do meu imóvel aumentou. Há contraprestação, então é vinculado. Imposto. Não há contraprestação. Tu tem que pagar IPTU, tem que pagar IPVA. Não tem contraprestação. Taxa é para manter o serviço. Taxa de lixo, taxa de iluminação pública. Tu recebe algo. Contribuição de melhoria. Fizeram uma obra, claro, fizeram uma consulta prévia, foi aprovada, as pessoas autorizaram, e ocorreu uma valorização imobiliária. Se tiver uma desvalorização, não tem que pagar. Valorização. Asfaltaram a rua, a população foi a favor, asfaltaram a rua, aumentou meu imóvel, eu vou pagar a contribuição de melhoria. Professor, se fizesse um viaduto e desvalorizar o meu imóvel, tu não precisa pagar nada. Tá? Limitação do poder de tributar. O município é limitado, ele pode tributar, mas ele tem limites. Qual é a limitação? Aumentar ou exigir tributo sem lei. Tem que ter lei. 2. Instituir tratamentos de desigualdade em situações equivalentes, que encontre situações equivalentes. Cobrar tributos em relação a fato gerador ocorrido antes do início da vigência da lei. Tipo, eles querem cobrar um tributo, né, sobre livro. Tá? Mas eu comprei o livro antes, quer me cobrar tributar agora? Não pode. No mesmo exercício financeiro que haja sido publicado, ou seja, aprovado em um ano, cobrar no mesmo ano tributo. Isso não pode. Utilizar tributo com efeito de confisco, tá? Para desestimular o consumo. O tributo não pode influenciar a desestimulação do consumo. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas por meio de tributos intermunicipal. Montar deixa eu dar um exemplo, uma taxa de preservação no meio do município, como Bombinhas fez, mas cobrando dos municípios, não pode. Um pedágio no meio do município, não pode. Templos de qualquer culto, cobra tributo, livros, jornais e periódicos, isso aí não pode. Tá? Estão querendo cobrar agora de livros, né? No âmbito federal, tá? A pessoa quer cobrar de livros. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza. Tributo municipal. O município vai cobrar o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. É conforme o valor do imóvel. A alíquota vai ser conforme determinação municipal, localização e uso do imóvel. Geralmente o IPTU vai ser 1%, 2%. Imposto de transição intervivos. Quando tu compra um imóvel, tu tem que pagar o ITBI. Transição intervivos. De bens imóveis por natureza ou por ascensão física. Tu ganhou bem, tu comprou bem. Tá? Serviço de qualquer natureza. Serviço de pedreiro, pintor, tem que pagar o tributo. Tá? Tá lá na Constituição Federal. 155 tem as hipóteses de isenção. Taxa. Em razão do poder de polícia, tipo taxa do bombeiro, vamos lá fiscalizar. Utilização efetiva de potencial de serviços públicos específicos. E contribuição de melhoria em relação a uma obra pública. Fiz um resumo. Repito, essa parte tributária o examinador não vai perguntar. Que ele perguntar assim, quais são os tributos cobrados pelo município? O principal é o transição intervivos e o IPTU. Ordem econômica e social. Normas gerais. Leis de iniciativa do Poder Executivo vão estabelecer plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. LOA, Lei Orgânica, Plano Plurianual, Lei de Diretriz Orçamentária, Lei Orçamentária Anual, LOA. Essas leis são de iniciativa do Poder Executivo, tá? As leis orçamentárias são iniciativa do Poder Executivo. O Executivo faz a lei orçamentária, encaminha para o Poder Legislativo. O Legislativo vai analisar, vai votar, pode alterar ou não o projeto inicial do Executivo. Manda para o Executivo. Se o Legislativo aprovar a lei orçamentária, o Executivo sanciona. Se o Poder Legislativo
alterar, o executivo pode sancionar ou alterar de novo. Aí vai ficar esse ping-pong. A lei orçamentária anual, o prefeito tem que enviar ao Poder Legislativo até dia 31/3. Tá? Tá, 31/3. A lei de diretrizes orçamentária, a lei dia 31/8. E o plano plurianual até dia 31/7. Para ser analisado e votado. É isso aí para ser analisado e votado. É encaminhado, eles analisam e votam. O plano plurianual dura 4 anos, desculpa. Ele é votado no ano legislativo para entrar em vigor no outro. A LDO e a LOA dura 1 ano. Tá? Só uma noção disso daí, tá, pessoal? Não acredito que cai na prova. Princípios gerais de atividades econômicas e financeiras. Vamos ver os princípios gerais da atividade financeira e econômica. O município, da sua circunscrição territorial e dentro de sua competência constitucional, assegurado a todos dentro dos princípios da ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa e na existência digna, observando os seguintes princípios: autonomia municipal, propriedade privada, função social da propriedade, livre controle nos limites da lei, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução da desigualdade regional e social, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para cooperativas e empresas de pequeno e médio porte, principalmente microempresas. Política urbana. Tá? O poder público vai fixar políticas urbanas conforme deliberação em lei, tá? Para o desenvolvimento da cidade, né, pessoal, bairros, tá? Sob aglomerados e o bem-estar de todos. Tipo, vamos fazer o calçadão aí, né, na Praia Central de Itapema, vamos botar ali, né, como é que é o nome? Os tapume, não é tapume? Tipo um calçadão ali no canto da praia, tá? Isso é política urbana, né, pessoal? Vamos fazer mobilidade, né? Vamos evitar barreira para pessoa com deficiência, são políticas urbanas. A saúde. O município, juntamente com a União e Estados, vão ter recursos da Seguridade Social para ser aplicado no Sistema Único de Saúde, tá? Que tem as seguintes diretrizes: atendimento integral à população, atendimento completo, acesso universal e igualitário a todos sem distinção, assegurar as condições de bem-estar físico e mental e social e a participação da comunidade. A saúde é livre à iniciativa privada. Profissionais da saúde são livres para atuar em iniciativa... profissionais da saúde são livres para atuar, né? Autônomos são livres para atuar na saúde. É livre a iniciativa privada atuar na saúde. Assistência à saúde. O município executará a sua circunscrição territorial com recursos da Seguridade Social, conforme as normas federais de ação governamental e assistência social. Educação. O pessoal compete ao município cuidar da pré-escola, tá? Competência privativa do município. Ele vai ter um auxílio técnico e financeiro da União e dos estados, tá? Cultura. O município manterá seu sistema de ensino com colaboração da sociedade e cooperação técnica e financeira, tá? O ensino fundamental, pré-escola, vai desenvolver na cultura, né, atendimento à população. O desporto, o município vai fornecer práticas esportivas, formas não formais, dando prioridade aos alunos da sua rede de ensino, a promoção desportiva dos clubes e associações. Meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, à comunidade, o dever de defendê-lo e preservar para a presença e futuras gerações. Agropecuária. O município, com representação da comunidade, definirá uma política para desenvolvimento agropecuário, levando em conta os aspectos culturais, sociais e econômicos do meio ambiente. Os deficientes. Acessibilidade no município para todos os deficientes. Criança e adolescente. Assistência, tanto a criança e adolescente feito pelo município. E os maiores de 65 anos. É assegurado o transporte coletivo gratuito. Não é idoso, é maior de 65. Título 6 da administração pública. Vamos falar quem trabalha na administração pública para encerrar a lei. Administração pública municipal, direto e indireto.
ou fundamental de ambos os poderes obedecerão o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. Como é que divide a administração pública? A administração pública do município. A administração pública tem a direta e a indireta. Quem compõe a dita administração pública direta? Órgãos do município de Itapema. Órgãos do município. Quem compõe a administração indireta? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então está aqui a composição da administração direta e da administração indireta. Tanto a direta quanto a indireta tem que obedecer o princípio da legalidade, ou seja, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Se a lei autoriza, não pode fazer. Impessoalidade, a administração pública não pode fazer acepção entre pessoas. Tem que tratar todos igualmente, visto que não ajuda e nem prejudica terceiro. Moralidade, a administração pública, além de seguir a lei, tem que seguir a moral, os costumes de uma sociedade. E publicidade. Os atos da administração pública devem ser públicos, todos têm que ter acesso. Cuidado! Não tem princípio da eficiência. Não tem. É na Constituição Federal que tem eficiência. Tá? Então a administração pública vai ter que agir dentro dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e também dos seguintes aspectos. Exigência do concurso público. Vamos para as regras. Acessibilidade. Quem que pode trabalhar na administração pública? Quem é acessível? A todos os brasileiros e estrangeiros que preenchem os requisitos em lei. Estrangeiro, se a lei permitir, pode, senão só brasileiro. E brasileiro? Nível de escolaridade, idade, gozo de direitos políticos, kit de ciência eleitoral, preencher o requisito, pode. Investidura. Investidura é a nomeação mais posse. Tu passou no concurso, tu é nomeado, depois tu toma posse. A investidura. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvados nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração. Então a investidura, que é a forma de ingresso no serviço público, em regra, é mediante concurso. O concurso pode ser de prova, que é múltipla escolha, lá objetiva, ou de provas e títulos, uma pós-graduação, um título. Tá? Posso entrar na administração pública sem concurso? Pode, como comissionado. Prefeito, vereador te coloca lá dentro. Mas a qualquer momento pode ser exonerado. Prazo de validade do concurso, até 2 anos. Prorrogável uma única vez por igual período. Posso fazer concurso de 1 ano? Pode. Então é obrigado a prorrogar? Não. Mas se prorrogar tem que ser por igual período. Vamos abrir um concurso aqui. Vamos abrir um concurso. O prazo começa a contar da homologação, tá, pessoal? O prazo começa a contar da homologação. Abriu o prazo. Foi homologado o concurso. Assim, agora vamos botar lá para novembro de 2020. Esse é o resultado final. A validade dele vai ser até novembro de 2022 e se prorrogar até novembro de 2024. Eram 100 vagas. Foram aprovados 300. Foi nomeado 150 já. Prorrogaram. Pode abrir um concurso em 2023? Pode ou não? Se abrir, terão prioridade os antigos aprovados, ou seja, os 150 que foram aprovados ainda, eram 100 vagas, número 150, ainda tem 150 aprovados, sobre os novos aprovados. Para chamar um novo aprovado, tem que chamar todos os antigos, a não ser que passe novembro de 2024. Os cargos de comissão e função de confiança serão escolhidos preferencialmente por servidores de carreira. Reserva de vaga para deficiente físico. Constituição Federal delibera pelo menos, no mínimo, Constituição Federal até 20% para deficiente físico. Existe uma lei que é de acessibilidade que dá pelo menos 5%.
Contratação por tempo determinado. A lei vai estabelecer os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade excepcional do interesse público, que é a contratação da CT. Será por lei fixada a remuneração dos servidores, só lembrando, o que se paga aos servidores do Poder Legislativo não pode ser superior ao que se paga ao servidor do Poder Executivo. E ninguém pode ganhar mais que o prefeito. E todo ano será feita uma revisão da remuneração dos servidores. Acumulação de cargos. O servidor público, tá? Cargo, emprego ou função, ele pode acumular 2 cargos de professor. Ah, eu sou professor, né, numa escola de manhã e outra da tarde. Cargo público, tá? Estou numa escola de manhã e outra tarde. Não tem problema. Eu posso acumular 1 cargo de técnico, que é nível médio, 1 científico, com mais 1 de professor e 2 da área da saúde. Desde que haja compatibilidade de horários. A acumulação de cargos está condicionada à compatibilidade de horários. Passei no concurso para assessor legislativo. Só posso ser professor, porque eu ocupo cargo de técnico científico, médio técnico, superior científico. Passei um concurso para guarda municipal. Só posso ser professor. Passei no concurso para médico, aí eu posso ser mais 1 da saúde. Para criar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, tem que ter lei específica. Tem que ter uma lei específica para a sua criação. Para ter uma subsidiária, que é tipo uma subsidiária de sociedade de economia mista, que é criada só para atender a sociedade, tem que ter autorização legislativa. Serviço, compra, alienação de bens, obra, tem que ter licitação. Os atos administrativos têm que ser públicos, todos têm que ter acesso aos atos praticados pela administração pública, salvo aqueles que correm sigilo por segurança da coletividade. Ato de improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei. Superei. Se tu cometer um ato de improbidade administrativa, tu vai ter o direito político suspenso, tu vai perder a tua função pública, tu vai ter que ressarcir os cofres públicos e todos os bens adquiridos de forma ilícita vão ficar indisponíveis, sem prejuízo da ação penal cabível. Professor, o que é um ato de improbidade? É quando tu te enriquece de forma ilícita. O município ele tem responsabilidade? Tem. O município tem responsabilidade civil. Ele tem responsabilidade pela conduta dos seus agentes em serviço. Imagina que um funcionário da prefeitura foi lá e causou um dano a um terceiro. Há responsabilidade do município. O município tem responsabilidade objetiva em relação à conduta dos seus agentes, independente de constatação de culpa do agente. Basta a pessoa ter um dano. Sou funcionário público da prefeitura, sou funcionário público do município. Quero concorrer a um cargo eletivo, posso? Se eu for funcionário público, eu posso me candidatar a vereador. Se eu for eleito, eu posso ficar nos 2 e ganho a remuneração dos 2, desde que haja compatibilidade de horários. Se eu for funcionário público e for eleito para prefeito, não posso ficar nos 2. Eu vou pegar um afastamento, vou me tornar prefeito e a remuneração vou poder optar. O tempo que eu estou afastado para prefeito conta como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. O único cargo que tu pode acumular é vereador, se tiver compatibilidade de horário. Se não tiver, tu vai ter que te afastar. E aí tu escolhe a remuneração. O prefeito é obrigatório afastamento. O tempo que tu está afastado conta como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. E a remuneração tu pode optar. Direitos que os servidores têm. Piso salarial mínimo, irredutibilidade do salário, 13º, remuneração no trabalho noturno superior do diurno, salário família aos seus dependentes, duração do trabalho não superior a 7 horas diárias e 35 semanais, olha que legal, repouso semanal remunerado. Remuneração do serviço extraordinário pelo menos 50% a mais da hora normal, férias remuneradas, licença maternidade de 180 dias, licença paternidade na forma da lei, proteção no mercado de trabalho contra a mulher, redução dos riscos inerentes ao trabalho
e proibição da diferença salarial em relação a cor, sexo, raça e etc. Aposentadoria. Vamos ver a aposentadoria do servidor. Aposentadoria. Aposentadoria. Aposentadoria é por invalidez. Não dá mais para trabalhar. O aposentado ganha proventos, tá, pessoal? Chama-se proventos de aposentadoria. Por invalidez. Se for moléstia grave, está ali no slide para vocês. Moléstia grave, doença grave, invalidez em serviço, provento é integral. Nos demais casos é proporcional. Aposentadoria compulsória, aos 70 anos. Se tu não tiver o tempo de contribuição, proporcional. Aposentadoria voluntária. Homem, 35 de contribuição, 60 de idade. Mulher, 30 de contribuição, 55 de idade. Provento integral. Se não é proporcional. Artigo 100. São estáveis os servidores após 2 anos de efetivo serviço. Isso é furado porque não é 2, é 3. Isso aí, a emenda constitucional, né, regulamenta, a Constituição Federal regulamenta sobre a estabilidade há 3 anos. Tá? O servidor é estável após 3 anos de efetivo serviço. Está lá no artigo 100. O que é estabilidade, professor? Estabilidade é uma garantia. Que eu não posso ser demitido nem exonerado. Mesmo sendo estável, eu posso perder meu cargo? Posso. É uma garantia, mas tem exceção. Através de uma sentença judicial transitada em julgado, imagina que tu, servidor, cometeu um crime contra a administração pública. Cometesse um crime. Tu foi demitido. Sentença judicial, tu foi demitido. Tu perdeu o recurso ou tu não recorreu no prazo legal, essa sentença transitada em julgado, né? Aí tu perde teu cargo. Ou através de um processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa. Tu cometeu uma infração de natureza administrativa, tu sofreu um processo administrativo e no final tu pode ser demitido. Se eventualmente tu for demitido por uma sentença judicial ou um processo administrativo e posteriormente tu provar tua inocência, tu pode voltar ao serviço público através da reintegração. E todo o tempo que tu ficou afastado, tu vai ser indenizado. Se o teu cargo foi extinto, eu trabalhava no órgão público, fechou o órgão, meu cargo foi extinto, meu cargo foi considerado desnecessário, eu sendo estável vou ficar em disponibilidade, recebendo uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Até quando, professor? Até o devido aproveitamento. Estão precisando de outro servidor naquela área. Aí eu vou ser aproveitado. Servidor tem direito à livre associação sindical, servidor pode fazer parte de sindicatos e ele tem direito à greve nos termos da lei específica. Não há lei específica, mesmo assim ele pode fazer greve. É assegurado a solicitação sem pagar taxas. Eu posso solicitar, tá? O direito de petição, posso peticionar a qualquer dos poderes, tá? Para defesa de direitos e esclarecimento de situações, sem pagar taxa. E solicitar certidões para arguir esse direito. Então, não pode cobrar taxa ao indivíduo para peticionar qualquer dos poderes e para solicitar uma certidão para a defesa de direitos. Beleza. Elaborei umas questõezinhas aí para a gente fixar aí o que foi desenvolvido durante a aula. Eu tentei ser mais, pegar mais firme ali na primeira parte e nos poderes que eu acho mais relevância. Essa última parte, pessoal, é a administração pública. Tá? Aquilo que tu estuda lá do direito administrativo. Tá? Quem está estudando para concurso sabe o que é. Tentei fazer um compactuzão dessa parte final. Isso é como se fosse uma constituição, tá, pessoal? Então é muita coisa. É muita coisa. Só fiz um resumão aí para a gente estudar. De acordo com a lei orgânica do município, essa é a alternativa correta. São poderes do município, independente e harmônico entre si, legislativo, judiciário e executivo. Está errado porque não tem judiciário. O município de Itapevi integra a República Federativa do Brasil e tem como fundamento a participação popular. Não, não tem esse fundamento. A ação municipal desenvolve em todo o território, sem privilégio de relações a bairros, reduzindo a desigualdade regional e social, promovendo o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, idade, qualquer outra forma de discriminação. O município objetivamente integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas, interesse regional comum, pode associar-se em demais municípios, estado, para formar uma associação municipal
estadual. Perfeito. O que está errado ali na E, que símbolo municipal não tem armas, não tem armas. Aí a letra C, ação municipal desenvolve todo o território sem privilégio de regiões, bairros, reduzindo a desigualdade regional e social, prevalecendo o bem-estar de todos, sem preconceito de origem. Não está essa parte aí. O artigo 82 da Lei Orgânica trata a cultura sobre esses aspectos. Analise afirmativa abaixo. O município pode, tecnicamente, financeira, bem como incentivar a valorização, a difusão e a manifestação da cultura diretamente ligadas à história da cidade, sua comunidade, seus recursos. Ficam sob proteção do município conjuntos, sítios, valores históricos, paisagismo, artístico-arqueológicos. Os bens tomados apenas pela União, está errado, é porque a União é o Estado. O acesso à consulta dos arquivos e documentos oficiais do município não é livre, é livre. 1 e 2. 1 e 2. Ali está errado, tá? Por cada letra. A primeira é a A, segunda B, terceira C. Ó, ali apenas a afirmativa 1 e 2. Essa é a letra A, tá, pessoal? Essa é a letra A. Então, na verdade, é A em cima. É 1 e 2. De acordo com a lei orgânica, adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal compete privativamente ao prefeito. Não constitui requisito de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador no município de Itapema, conforme disposto na lei. Alfabetizado tem que ser, filiação partidária tem que ter, brasileiro tem que ser, domicílio eleitoral tem que ser. Idade mínima 21 anos, não é 21, é 18. De acordo com a lei orgânica, compete o município instituir imposto sobre... Pô, isso é uma mata, né? Propriedade predial territorial urbana. PTU. O resto é tudo estadual. De acordo com a lei orgânica, o processo legislativo compreende a elaboração dos seguintes, exceto emenda à lei orgânica, está certo, lei complementar ordinária delegada, está certo, decreto legislativo, portaria. Portaria não. De acordo com a lei orgânica de Itapema, perde o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas nessa lei municipal. Não é qualquer, as proibições. Cujo procedimento for declarado compatível com o decoro parlamentar. É incompatível. Que deixar de comparecer a cada sessão legislativa a quarta parte, não é a terça parte. Que perder ou tiver suspenso o direito político. Tá? Perdeu o direito político, suspendeu. Perder é só se morrer mesmo, tá, pessoal? Seria suspender. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão de instalação em 1º de janeiro, subsequente às eleições, às 15 horas. De acordo com a lei orgânica de Itapema, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também aos seguintes aspectos. Essa questão foi do concurso Itajaí, tá, pessoal? Só que aí dá para fazer porque é igual essa parte. Claro, ali é lei orgânica de Itapema e não tem o princípio da eficiência, exceto. Os cargos, emprego ou funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei, tá certo? A investidura em cargo ou emprego público dependerá de aprovação prévia em concurso público, de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo e comissão declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração. Prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável por igual período. Durante o prazo prorrogável previsto no edital, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e cargo de comissão a serem preenchidos por servidores de condições e casos percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tá, letra B. Porque o concurso ele não é de provas e títulos, ele é de provas ou de provas e títulos. Entendeu? Então assim, ó, pessoal.
Tentei ver com vocês os pontos que eu acho mais relevantes aí da lei orgânica do município. Aquela organização política do começo eu acho a parte mais importante. Poder legislativo e poder executivo também, as mais importantes que devem aparecer na tua prova. Beleza? Desejo a todo mundo um ótimo estudo, um abraço e até o nosso próximo eventual encontro.